Dia das Mães chegando e o que eu vim falar com vocês hoje? Sobre Eudora, lógico. Eudora, a revista feita para a mulher brasileira, para todo tipo de mulher e também feito para sua mamãe. Tá aqui a nova revista, eu coloquei aqui na bancada alguns dos produtos que estão em destaque nesse ciclo. Tem kit de shampoo, tem kit de hidratante com batom, tem uma paleta de sombra ali maravilhosa e promoção tem todo ciclo, né meninas? Vocês sabem, um dos destaques é a linha Controle da Oleosidade, porque a linha Siege tem diversas modalidades, uma para cada tipo de cabelo. Com certeza você vai encontrar na linha Siege um que fique melhor para você. Eu uso a linha do loiro e a linha da reconstrução, porque depois que a gente faz luzes, né meninas, é necessário entrar com uma linha de tratamento bacana. E agora que nós estamos mais tempo em casa, os cuidados precisam aumentar. Não dá para estar indo no salão toda hora, mas dá para se cuidar sim. Se cuide com Eudora, se cuide com Siege. Quer saber mais? Vou te contar uma novidade das mais bárbaras. Presta atenção, você não precisa sair da tua casa. É só entrar em contato comigo, escolher o seu presente ou o seu produto e eu levo para você. E se você quiser, eu entrego o presente diretamente para aquela pessoa querida do coração que você quer presentear. Então, entre em contato comigo pelo meu Instagram, @megaluxo, com 3 Os no final. Lá você vai encontrar todos os meus contatos e eu posso te contar muito mais. Inclusive mandar o PDF dessa revista maravilhosa para você ver tudo que está acontecendo nesse ciclo. Certo, meninas? E não se esqueça, Eudora não faz testes em animais, não tem chumbo nas formulações e todas as linhas de cabelo não tem sal, não tem parabenos, não tem petrolados. A maioria dos produtos a serem lançados já vem com formulações veganas. É produto de qualidade, produto nacional, é Grupo Boticário. Esse você conhece, há mais de 10 anos no mercado e eu garanto que estou com eles há 9 anos, então é coisa boa mesmo, gente. Entre em contato comigo e vamos conversar mais um pouquinho sobre Eudora. Eu garanto que você vai se surpreender. Eudora, seja diva com Eudora. Estou aqui no Príncipe Real. Hoje é dia 5 de abril de 2021, dia que é permitida a abertura dos restaurantes, dos bares, dos cafés, ou seja, nas suas esplanadas, nos lugares abertos. Depois de mais de 2 meses de confinamento, lockdown, esse ar fresco, aqui num clima de 13 graus, um sol muito gostoso. Passei ali em frente à Livraria Travessa, Casa Pau Brasil, ex-Casa Pau Brasil. Agora percorrendo esse bairro muito gostoso, muitos lugares interessantes, objetos de arte, antiguidades, gastronomia, moda, enfim, agora muito mais gostoso, com a possibilidade, por exemplo,
das esplanadas. É o caso desse quiosque aqui. Vamos andando, vamos olhando um pouquinho de como é que a cidade, são cerca de 10 horas da manhã, está se abrindo para essa nova fase de desconfinamento. Já é uma grande alegria poder usufruir desse espaço aberto, tomar um bom café, um bom vinho ou um bom lanche também. Um brilhozinho nos olhos, corremos os torres, pusemos a rádio no on, acendemos a já costumeira velinha de igreja, pusemos no off o telefone e olha, não dá para contar, mas sei que tu sabes daquilo que sabes que eu sei. O elevador da Glória, elevador que liga o Príncipe Real à Avenida Liberdade, mas nós vamos por outro caminho. Vamos descer por aqui para chegar no Chiado. Dou-te 20 valores, és um 13 no totobola, és 2 por 3, bebemos um copo, fizemos o 4 e pintamos o 7. E com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. Brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele disse? Hoje sou-me a pouco, 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 hoje sou-me a pouco. Passa aí mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje sou-me a tanto, hoje sou-me a tanto, hoje sou-me a tanto, hoje sou-me a tanto, portanto, hoje sou-me a pouco. Nos olhos, tentamos saber para lá do que muito. Nós estamos chegando aqui no Chiado agora. Vamos ver como é que está essa rua tradicional. Isso não existia há pouco tempo atrás, né? Isso existe hoje, as pessoas na mesa, sentadas, saboreando um pouco desse ir e vir da cidade. Estou em frente aqui ao metrô da Baixa Chiado, ali é a Praça Camões. Realmente é uma alegria e um prazer ver a cidade se abrindo dessa maneira tão linda. Meu nome é Carol, faço tortas salgadas aqui em Itapetininga. Elas são caseiras, faço diversos recheios, tenho de frango, palmito, alho poró, costela, camarão, bacalhau. Eu prezo pelos produtos de qualidade, para manter a qualidade, ela é bem recheada, vale a pena provar.
Gente, acabou de chegar o meu combinado, veio no tempo certinho que eles me falaram e como nós já apresentamos para vocês aí todo o passo a passo da montagem desse combinado, agora chegou aquela hora que eu adoro, que é a hora de degustar. Vamos lá. Eu vou começar pelo gyoza suíno. Olha aqui que coisa maravilhosa, tá? Deixa eu pegar do outro lado para vocês verem. A cebolinha, olha a finura dessa cebolinha, gente, vocês não têm noção. Ainda tá quentinho, tá? Uma delícia no ponto. E o diferencial lá do pessoal do Oishi é que tudo é muito artesanal. Feito na hora, a partir do momento que você faz o seu pedido, não tem nada pré-montado, tudo vai ser cortado, o peixe vai ser cortado na hora, o arroz vai ser moldado na hora, tudo, gente, muito fresquinho, tudo artesanal, porque os molhos são feitos por eles mesmos. O gari, a conserva, essa conservinha maravilhosa aqui, ó, de gengibre, também é feita por eles. E agora eu vou cortar aí o take para vocês verem aqui que maravilha que chegou isso. Então tá aqui, gente, olha como chegou tudo aqui muito bem montadinho, tá? Olha o capricho, gente, ó, molhinho caseiro feito por eles, olha que coisa linda. Olha o corte, gente, olha a precisão desse corte, olha a montagem desse camarão, olha que coisa mais linda. Gente, é maravilhoso, vale muito a pena, peçam esse combinado, tá? E tá aqui, ó, contato e as redes sociais. É só ligar lá, escolher o seu e pedir e aproveitar essa maravilha do Oishi Oriental Foods. A melhor pedida em Itapetininga. Delivery oriental tem que ser Oishi, gente. E eu vou continuar aqui finalizando a minha degustação, porque isso tá muito bom. Gente, olha que maravilha. Olha isso, gente. Ficaram com vontade? Então é só pedir. Corre lá e pede no Oishi, tá bom? Tchau, tchau.
Hello people, sou Pietra Junqueira e hoje a nossa entrevista vai ser com ele. Ele realmente explodiu da noite pro dia. Ele acordou, olhou o TikTok dele e tinha não sei quantos mil seguidores e hoje, no meio dessa pandemia, ele fez a história dele virar. Duarte Carrasco, que explodiu no meio dos adolescentes desta Portugal, especialmente de Cascais, e que mora na Dinamarca. Vou bater um papo com ele, vamos ver quem é esse Duarte Carrasco. Isto não é normal. Isto só gravado. Oh, mas desculpa lá. Mal. Eu não percebo, tu disseste para Duarte, o que é que é preciso pôr? O que é preciso para cozer ovos? Ovos e um tacho ou uma frigideira. Hein? Azeite? Para cozer ovos, o que é necessário? Não sei, mãe. Ele está a cozer ovos. Ai! E aí, tudo bom? Olá, Pietra, tudo bem? Prazer! Nossa! É verdade, No final já falámos um bocado, mas nunca chegámos a conhecermos. E nessa entrevista agora, vamos começar com o Duarte Carrasco. Existem pessoas que são incríveis, existem pessoas que explodem, existem pessoas que aparecem na nossa frente, e Duarte foi uma pessoa que a gente se encontrou num bate-papo dentro das conversas do Instagram. A gente decidiu que a gente tinha que fazer uma entrevista junto. Fizemos uma casadinha, uma troca. Duarte Carrasco, vamos lá, vamos fazer um TikTok pra gente? Vamos, então a gente vai falar de você na segunda edição da revista. E assim, a gente sabe um pouco da sua história, mas muito pouco. Então eu quero que você conte. Nesse momento a gente vai falar sobre ser humano. Duarte Carrasco por Duarte Carrasco. Quem é você? Começa do básico. Bem, primeiro que tudo, muito obrigado, a sério, Pietra, pelo convite. É a primeira vez que estou a fazer assim uma entrevista deste género para uma revista digital e, portanto, vamos ver como corre. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada às artes e faço teatro desde os 6 anos e sempre gostei muito deste mundo, tanto por trás das câmaras como no palco, em frente a um público. E, portanto, eu tenho crescido muito a aprender a ter uma boa comunicação, a aprender a ter muita cultura, muita educação, porque eu sinto que quanto mais características podemos desenvolver a uma idade jovem, melhores podemos depois vir a ser quando crescermos. E, portanto, eu acredito mesmo que nós nunca devemos parar e que devemos sempre fazer o máximo possível, porque apesar do dia só ter 24 horas é muito tempo e, portanto, com muita organização conseguimos chegar lá. E, portanto, eu gosto sempre de defender que há tempo para tudo e que tem tudo a ver com força de vontade. E eu tenho vontade. Então, a gente começa do básico. Quantos anos você tem? Ditava, gente, a revista vai sair no dia 20 de dezembro e ele vai fazer aniversário no meio do caminho. Então, a gente tá nessa dúvida. Quantos anos vamos falar que Duarte tem? A gente fala agora que ele tem quantos anos? Bem, eu agora neste precisamente tenho 19 anos e, portanto, vou fazer no dia 24 de novembro 20 anos. Os tais 20 anos que me vão tirar da adolescência de uma vez por todas. Eu estou a passar pela crise dos 20, vou finalmente deixar de ser um adolescente e, portanto, está a ser muita pressão e está a ser um momento de muita nostalgia, ainda por cima estou no estrangeiro. E uma pessoa fica cheia de nostalgia da vida toda que já aconteceu e que está para vir agora, nos próximos anos. Então, em Portugal, a crise é dos 20, no Brasil é 15, é dos 18, depois aqui a crise dos 24 para os homens, 24 rola uma crise para ver que lado que o homem vai, existe no Brasil essa brincadeira. Em Portugal, então, a crise é dos 20, é aquela coisa que a hora que bate assim, ó, para que lado que eu vou? E a verdade é que ainda por cima estou aqui no estrangeiro agora, porque eu estou a fazer o meu curso cá no estrangeiro, e a verdade é que nem sequer sei bem como é que eu vou celebrar, porque a minha família está toda em Portugal, estamos numa pandemia, não posso estar aqui a viajar só porque me apetece celebrar os meus 20 anos. E portanto, ainda estou aqui a ver tudo, pronto, é de passar com os meus amigos e colegas dinamarqueses, mas de facto, uau, 20 anos. São muitos. Impressionante. Eu vou te falar, eu que tenho 31, sei que eu tenho cara de 20 também, mas eu tenho 31, você vai ver que daqui a pouco voa. O tempo, a hora que você viu, já foi. Então, aproveita que os 20, agora a gente já fala que 20, é novinho ainda. Fica tranquilo que você vai chegar nessa hora. De achar que 20 não é nada, imagina, tá muito novinho. Me conta, então, você de pequeno, você começou a fazer teatro, é isso? Desde sempre você tá no meio das artes. Me explica um pouco mais sobre esse seu caminho em Portugal. Você foi para a Dinamarca, eu sei que você foi para os Estados Unidos por um tempo, não? Sim. Comecei por passar a minha vida inteira em Portugal, nunca saí, estive sempre lá, desde sempre, cresci sempre na minha comunidade, em Cascais, tudo perfeito. E depois, assim mais aos 15 anos,
os meus pais perguntaram-me e abordaram o facto de me poderem proporcionar uma experiência no estrangeiro durante o secundário. Seria uma experiência única para aperfeiçoar o meu inglês, que naquela altura estava péssimo, e também para sair um bocado da minha zona de conforto. Apesar de eu já ter feito muito teatro e já não ser uma pessoa tímida, ainda tinha assim um bocado de falta de autoestima, aquela fase, a adolescência, nós estamos com as hormonas aos saltos, mas ao mesmo tempo ainda estamos com uma timidez ligeira e, portanto, eles quiseram proporcionar uma experiência no estrangeiro durante o 11º ano. Eu, nessa altura, estava a sair do 9º ano, a começar o 10º, é aquela altura em que tens de decidir que área é que queres seguir. E eles, portanto, falaram-me aí passar um ano no estrangeiro. E eu fiquei assim um bocado, uau, sair de casa, eles querem já tirar-me de casa estas idades. Mas eu decidi aventurar-me e foi a melhor decisão da minha vida. Eu digo sempre que o ano letivo 2017-2018 foi o melhor ano da minha vida, porque não só tive a experiência de viver com uma família de acolhimento, que eu não conhecia até então, portanto, estar a viver com estranhos durante um ano não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito engraçada. Depois estar numa escola com um sistema de ensino completamente diferente, estar com pessoas com uma educação completamente diferente, com uma cultura diferente, conhecer também outras pessoas de todo o mundo que estavam a fazer o mesmo programa que eu. Acabei por tirar não só muita network e muita gente. Eu agora falo-me que és uma pessoa do Suriname, falo com a minha amiga do Suriname. Que és uma pessoa do Quénia, falo com a minha amiga do Quénia. Que és uma pessoa do México, falo com o meu amigo do México. E para além da network internacional que tirei desta experiência, também tirei outra coisa, que foi o saber o que é que eu quero seguir daqui em diante. E, portanto, quando eu regressei para o meu último ano de secundário, portanto, eu fiz lá o 11º ano e depois regressei para Portugal para concluir os meus estudos, para fazer o meu 12º. E aquilo que eu me apercebi já em Portugal foi que o que eu queria fazer era algo internacional. Porque eu depois regresso a Portugal, vejo que eu adoro Portugal, mas já olho para Portugal com outros olhos. Em vez de olhar para Portugal como a minha vida, já olho para Portugal como uma parte da minha vida. E eu não queria simplesmente continuar fechado em Portugal, queria expandir os meus horizontes ao mundo. E tu que também és toda viajada, Pietro, eu tenho a certeza que concordas que ter uma vida internacional é das melhores coisas que há. Totalmente. Eu acho que, na verdade, quando você diz que seus pais falaram, vai, é hora de ir, você fala, vixe, tô muito novo ainda para ir. Mas o seu crescimento, aí eu tenho certeza que na hora que você tiver um filho, você vai falar, vai. Porque o seu crescimento como ser humano, de entrar num mundo novo, onde você não é nada, você não é ninguém, você não tem amigos, você não sabe a cultura, você não sabe direito o idioma, te faz crescer e se tornar homem muito mais rápido. Então, assim, a vida traz adversidades e você se torna mais forte. E como foi essa volta para Portugal um ano depois? Porque eu, quando vim para cá, saí do Brasil a primeira vez, realmente aquela coisa de você não se encaixar mais tanto naquela cultura que parece que as pessoas são mais fechadas de quem não sai do país. E acaba que você tem que tomar um pouco de cuidado da maneira que você fala para não parecer, ai, você morou fora, então você tá se achando, você pensa que você sabe mais, mas não, é só a maneira da visão de enxergar o mundo que muda. Você sentiu isso também? Senti bastante, senti um cultural shock, porque lá está, eu agora tinha não só a minha cultura sempre, mas também tinha uma nova cultura, a cultura que eu fui ganhando durante esse ano. Aliás, eu com este programa, até se está sempre a falar com o inglês, até o meu próprio sotaque já estava um bocado diferente, já estava um bocado americanizado. E, portanto, eu lembro-me que quando regressei, as pessoas estavam todas, este aqui deve achar-se, este aqui teve um ano no estrangeiro, já deve-se achar o presidente está aqui a mostrar-se, não sei o quê. Mas a verdade é que eu não tenho qualquer arrependimento de ter ido para o estrangeiro, porque apesar de eu ter passado a ter uma forma de pensar completamente dos meus amigos e das pessoas à minha volta, até da minha família, eu não mudaria isso, porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito melhor desde que expandi os meus horizontes ao mundo e abri a minha mente para sair da sua zona de conforto. E a verdade é que eu percebi-me que, e disseram-me isto, tu não tens que regressar à pessoa que eras, tens que pôr as pessoas à tua volta como tu estás. Tens que aumentar a mente das pessoas à tua volta em vez de deixares regredir. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a ter mais argumentos, mais debates, que se apercebessem que o mundo gira mais à volta do mundo e não só de Cascais e de Portugal. E a verdade é que eu tenho mudado muitas mentalidades e tenho, acima de tudo, mostrado que eu não me deixo influenciar pelas outras pessoas. Eu sou eu, tu és tu, e apesar de sermos muito amigos, eu não vou deixar de ser eu só para te agradar.
Exatamente, e é aquela coisa que eu digo, a gente tem que entender que a gente soma junto. Então, assim, o fato de você ter uma opinião e eu ter outra opinião é a gente conseguir entrar num consenso. Não quer dizer que eu vou mudar minha opinião para você, mas simplesmente eu vou te escutar e vou abrir meu pensamento. E essa é a ideia que acontece muito quando a gente vai para fora e você enxerga o mundo. É isso, a gente tem aquela coisa fechada. E você de Cascais, que é uma cidade pequena, eu no Brasil, numa cidade que proporcionalmente para o Brasil não é muito grande, então Claro, você gira naquele... exato, que o Brasil é gigante, então a minha cidade, que é pequena, tinha quase mais de 1 milhão de habitantes, e pra gente é pequena. Você fica rodando naquele mesmo grupo, naquelas mesmas pessoas, naquela mesma mentalidade, quando você sai e enxerga o mundo, não, pode muito mais, eu posso ser muito mais, você se coloca no seu lugar também. Eu acho que de pequenez é a gente entender que a gente faz parte de um quebra-cabeça, que a gente tem a nossa diferença, mas que a gente também não é um mundo, né? Que o mundo tá ali fora pra gente se integrar a ele. Quando a gente fala sobre ser futuro, você construiu uma marca que nasceu de dedicação e perseverança. Tem alguma meta no futuro que a hora que você chegar lá, você vai falar, sim, eu consegui aquilo que eu queria? Sim, é claro que tenho. Aliás, eu até sou conhecido entre o meu grupo de amigos como o Duarte, o Sonhador, porque eu tenho tantos sonhos, tantas aspirações, que às vezes até parece que vivo mais no mundo da lua do que no mundo real. E a prova disso é que eu tenho muita ambição de um dia poder ser Presidente da República, que é tipo o cargo mais elevado do país. Portanto, isto só demonstra que o céu é o limite. E aí você resolveu se formar em quê? Você está aí na Dinamarca agora e você está fazendo curso de quê? Eu agora estou a estudar negócios internacionais. Eu estava na área de economia em Portugal. A minha família sempre achou que eu devia tirar um curso sério, que as artes sempre foram um backup plan, um plano B. Portanto, primeiro tiras o curso, depois logo se vê o que é que a vida te traz. Então eu sou uma pessoa muito autodidata e muito multifacetada. E, portanto, eu fui para a área de economia e depois acabei o curso e, entretanto, surgiu uma oportunidade de estudar para o estrangeiro, para uma universidade com propinas gratuitas. Portanto, eu nem sequer pago pela minha educação, enquanto que cá estou, que é ótimo. Estou numa universidade de topo, estou na Copenhagen Business School, que é das melhores escolas de business da Europa. E, portanto, surgiu-me esta oportunidade. Eu, claro que não a poderia rejeitar, porque se a rejeitasse seria o maior erro da minha vida, nunca mais me iria perdoar. Pronto, cá estou eu, estou a fazer este curso de 3 anos, estou a adorar, já vou no 2º ano. Eu estive a pensar, e eu no Natal já faz metade do curso, eu fico tipo, e agora que comecei o curso já vou amar isto aqui, está a correr demasiado depressa. E estou a amar. Negócios internacionais é algo muito, muito interessante, porque não só aprendo a gerir uma empresa e aprendo, sim, as bases de economia necessárias, como ao mesmo tempo também aprendo muito em relação aos países e às culturas. Portanto, é mesmo aquilo que eu queria, que é uma mistura de ciências sociais, de economia, com um bocado da internacionalização do mundo e da globalização. E, portanto, não poderia estar mais satisfeito com o meu curso e isso é uma das razões pelas quais eu estou a levar esta experiência tão bem, porque eu sei que eu não poderia estar num sítio melhor do que estou no momento. E aí, no final das contas, no meio do caminho disso, a outra coisa que seria o seu background, que seria, na verdade, aquilo que você não estava esperando, que você sempre quis, mas que não tinha acontecido, simplesmente o seu vídeo no TikTok resolve explodir. Explica um pouquinho como é que foi isso, assim, a gente vai ter isso escrito, mas assim, vamos explicar um pouquinho como é que foi. A minha dúvida é, você agora com essa faculdade, agora você encaixa você como um negócio para estar dentro desses negócios internacionais? Qual que é seu pensamento? Bem, eu vou começar por dizer uma reflexão que eu tive no mês de janeiro. Eu lembro-me que eu em janeiro fui a Portugal, fui lá passar o Natal, depois entretanto até tive uma viagem para o Equador, porque eu estou numa relação à distância com uma rapariga do Equador que conheci nos Estados Unidos. E portanto eu fui lá ao Equador passar a passagem de ano com ela e depois entretanto regressei à Dinamarca. Portanto até foi, ainda bem que foi assim umas últimas viagens antes da quarentena. E quando eu regressei aqui à Dinamarca e regressei ao mesmo quarto, que tinha estado no semestre anterior, eu olhei-me ao espelho e pensei, agora estou a ter um percurso 100% direcionado para o business, já larguei, eu estava no conservatório em Portugal, tive que largar para ir para o estrangeiro, estava também em muitas coisas, muitos projetos artísticos que larguei todos quando eu tive que vir para a Dinamarca e portanto eu estava já num mundo completamente de business. Eu lembro-me de olhar para o espelho e pensar, aquilo foi uma fase, já acabou, foi bom e quanto que durou, vai estar para sempre nas minhas memórias, mas morreu porque eu agora já segui para outra e agora vai ser business. Vou acabar o meu curso, vou trabalhar para uma companhia ou vou criar a minha própria. Já tinha completamente posto de lado um projeto
no mundo das artes, no mundo artístico. E lembro-me depois, entretanto, pronto, já estava com outro mindset, portanto veio a pandemia, volto para Portugal, isto aqui eu estou sempre a viajar, até parece que faço de propósito, mas não é um mundo que me põe a viajar. E regresso a Portugal e há um facto sobre mim muito engraçado, e aliás foi este facto que depois me fez explodir um bocado as redes sociais, é que eu não sei cozinhar nada, nem um ovo. Mas nem um ovo, eu não sei fazer nada. Eu se chegar aqui a um forno, eu não sei ligar o forno. Se eu chegar ali ao fogão, eu não sei ligar o fogão. Aliás, eu nem sequer sabia até à quarentena ligar os fornos, porque eu nunca estive muito perto da cozinha na minha infância e, portanto, eu nunca aprendi a cozinhar nada. Aliás, eu cá no estrangeiro era aquilo em que eu gastava mais dinheiro. Eu não gastava dinheiro na educação, que era gratuita, gastava assim um bocado nos transportes, não sei o quê. Mas aquilo em que eu gastava mais dinheiro era em comida já pré-feita, porque eu não sabia cozinhar. Então, chego na quarentena e a minha mãe diz assim: Duarte, estás aqui, isto parece ser um mundo, aqui a dizer assim um sinal de que tinhas que voltar para casa porque eu tinha que te ensinar a cozinhar. Então ela num dia chega-se lá e diz assim: hoje vou-te ensinar a fazer ovos cozidos, ovos mexidos, ovos estrelados e ovos escalfados. Todos os ovos. Só não ensinou a fazer ovos da Páscoa porque não estávamos na Páscoa. E então ela ensinou-me as variedades todas, não sei o que, não sei o que mais. Eu aprendi, lembro-me que estive ali a decorar. No dia seguinte, está a estender a roupa e diz assim: Duarte, enquanto que eu estendo a roupa, vai ali fazer ovos cozidos para o almoço. E eu, ok, ovos cozidos têm casca, porque eu lembro-me de partir a casca quando já estão feitos. Então eu pego numa frigideira, ponho os ovos lá, depois ponho azeite e ponho no fogão. A minha mãe chega lá à cozinha, depois de já ter estendido a roupa e fica num choque. Vai a correr, o telemóvel da minha mãe estava no último quarto da casa, então ela vai correr ao telemóvel. O telemóvel diz assim: não estou a acreditar, isto só gravado. Isto aqui é inadmissível, como é que é possível? E depois diz: Duarte, como é que se cozem os ovos? E eu, numa frigideira. E depois ela: não, mas em quê? E eu: azeite. E depois ela vai mostrar o que é que eu fiz. Bem, esse vídeo eu primeiro meti no Instagram, porque eu nessa altura só tinha Instagram. Mas depois, mais para a frente, quando toda a gente a criar o TikTok, acabei por também criar a conta e meti lá esse vídeo. Sem achar que ia resultar em nada. Passados uns dias, que já nem me lembrava que tinha TikTok, fui lá outra vez, porque vi lá a aplicação no meu telemóvel a bombar. Abro e tenho mais de 10 mil notificações na app. Eu nem sei como é que nem reparei, porque acho que no TikTok as notificações não vão parar às notificações gerais. Mas eu abri a aplicação e aqui estava cheio de notificações e eu fiquei chocadíssimo. Porque não estava nada à espera, nem eu nem a minha mãe. Esse vídeo ainda por cima depois foi para a televisão, porque há um programa num dos canais principais que põe vídeos giros. E foi pôr esse vídeo, que depois até a minha avó estava a ver o programa e foi ligado à arte, estás na TV. E a verdade é que do nada ganhei montes de seguidores e ganhei montes de comentários, uns menos positivos, outros mais positivos. E pronto, depois a partir daí nunca mais parei. Eu, entretanto, também já tinha feito vídeos com a minha mãe. Um em que eu fiquei preso no estendal, porque eu depois, entretanto, eu sou uma pessoa super despistada. E a partir do momento em que eu começo a fazer estas coisas, já dentro do mundo do TikTok, eu peço à minha mãe, agora vamos repetir isto, porque isto aconteceu mesmo e vai ser bem engraçado. Porque eu já sou um talento natural. O TikTok é a sua plataforma de sucesso. O Instagram, ele é mais sólido no mercado, apesar do TikTok ser uma das maiores plataformas desse mundo hoje de entretenimento. Você está tentando fazer essa migração do TikTok para o Instagram? Claro que sim, aliás, eu acho que qualquer figura pública, tanto portuguesa como internacional, ambiciona ter o Instagram como a sua rede social número 1. Porque o Instagram, no fundo, funciona como um portfólio onde tu mostras aquilo que vales, tanto para um cliente, como para um chefe, como para um seguidor. E, portanto, é um bocado difícil, porque no TikTok eu tenho um público mais jovem que ainda não tem idade para aceder ao Instagram, porque a idade mínima no TikTok é inferior à do Instagram. Mas eu sei que a longo prazo os meus seguidores vão de crescer e vão de criar Instagram para me seguirem. Como é que funciona a sua parte de criação? As pessoas têm que entender que a partir do momento que você realmente explode, que vira alguma coisa, você tem que ter uma constância. E as pessoas esperam coisas de você. E esperam verdade de você. E então eu acho que deve ser um pouco complicada essa criação, porque ela acaba sendo o quê? Diária? Como é que você faz esse seu schedule? O TikTok, por definição, já é uma aplicação que permite às pessoas de seguirem trends, digamos assim. Já é uma aplicação
que tem como base criar e fazer trends. E, portanto, os TikTokers em si não precisam de ter muita inspiração, porque a maior parte deles, por exemplo, a Constanza Ariza, acabam todos por seguir as trends que estão a surgir nos Estados Unidos, trazem-nas para Portugal e fazem-nas. No meu caso, como eu não estou muito na categoria da dança e do lip-sync e das trends em si, como estou numa categoria mais de comédia e de representação, porque há vários tipos de comédia. Há comédia que tem só simplesmente a ver com a Cristina Ferreira versão Tuga, e aparece lá a Cristina Ferreira no corpo de uma agricultora e com umas músicas portuguesas, bimas, mas o meu tipo de comédia é comédia da comunicação, é comédia com piadas, com trocadilhos, e este tipo de comédia é muito mais complicado, porque exige uma preparação, exige estudo. As pessoas devem achar que eu chego aqui a uma câmara, falo e já está. Não sou um talento natural. Uma coisa que me define é o facto de eu, não tendo nenhum talento natural, sou uma pessoa que, através do meu esforço e do meu trabalho, do meu empenho, da minha persistência, da minha determinação, acabo por chegar lá, porque eu sou muito perfeccionista e tenho ambição. Às vezes uma coisa não fica bem feita porque faltou aquilo e eu apago tudo de novo e volto a fazer, porque as coisas têm que ficar bem feitas. E eu às vezes vejo muitos TikTokers que ganham muito sucesso com coisas assim medíocres e eu fico a pensar, não é isto que eu quero, porque eu prefiro muito mais não ter o sucesso agora, mas estar a fazer algo bom, positivo, que se calhar no futuro vai valer milhões, do que estar a fazer coisas ao cara e estar a ganhar sucesso momentâneo, porque eu tenho muita ética e eu sei o que é que eu quero fazer para chegar lá. E há pessoas que, por exemplo, dizem, Eduardo, podes partilhar isto, podes partilhar aquilo, para ver se me ajudas. E eu penso assim, eu partilho, porque são meus amigos, não sei o quê, e pronto, eles de certa forma veem-me como uma ajuda, porque eu acabo por ter uma grande exposição. Mas eu penso, se tivesse alguém assim, eu nunca, jamais na minha cabeça, iria andar ali a fazer tipo ações de caridade ali para me partilharem as coisas, para me ajudarem. E não sei, não está em mim, eu gosto de chegar às coisas por mérito próprio. E, portanto, eu tenho andado aqui a lutar contra tudo para conseguir chegar lá através do meu próprio trabalho e do meu próprio esforço. E acho que tenho conseguido, exatamente porque eu sou uma pessoa muito organizada e eu chego da universidade, vou estudar, depois a uma certa hora vou gravar TikToks, depois vou comer, depois ainda se calhar leio um bocado, depois vou dormir, no dia seguinte acordo, a universidade e é sempre a mesma rotina. Tenho umas certas horas que utilizo para o TikTok. Por exemplo, hoje há uma exceção, que é uma entrevista, eu tenho que tirar mais tempo dos estudos para fazer isto, mas em geral eu sou uma pessoa muito organizada e lá está, tenho boa gestão de tempo e também por isso é que vim para a gestão e também para entrepreneurship, porque eu sou uma pessoa muito managerial, sou um manager, sei gerir. E o que eu acho muito legal é isso, porque existe muita gente que faz coisas muito vazias e o seu entretenimento, apesar de entretenimento que é divertido, que é realmente as pessoas passarem o tempo, se divertirem com a sua verdade, com o seu jeito de ser, que é divertido. Espera só um pouco, eu não sei porque que acho que é meu fone que tá fazendo esse barulho. Você tá ouvindo um tuk-tuk-tuk-tuk-tuk barulhinho? Então, não posso falar e não quer que eu fale? Só vou deixar você falando? Tem algum espírito querendo falar com a gente? É isso? O Halloween já passou. Vamos lá, voltando. O que eu achei incrível foi o fato de você comentar a respeito de ética no seu trabalho, no que você está fazendo, apesar de ser um entretenimento que a gente considera um entretenimento vazio. Você se preocupa com o que você está passando para essa molecada, porque você pega uma geração muito nova, como você disse, as crianças, os adolescentes que te ouvem. Você se preocupa com isso e tem algo que você não quer passar de maneira alguma? Coisas que você fala, não, esse é o ponto que eu não entro, eu tenho o meu limite. Sim, eu tenho imensas regras e há imensas coisas que eu não faço e o meu objetivo nesta aplicação é, acima de tudo, moldar mentalidades e, portanto, fazer com que as pessoas fiquem a pensar mais, de uma forma mais aberta, como eu fiquei também quando fui para o estrangeiro, fazer com que as pessoas aprendam a ter cultura. O que eu ando a reparar é que as gerações agora, cada vez mais jovens, de hoje em dia, não têm o interesse em aprender que nós tínhamos antigamente e, portanto, aquilo que eu quero tentar transmitir é uma imagem de cultura, de educação. Estou com pessoas estrangeiras e ensino línguas, ou eles ensinam a mim. Gosto de ter esse conteúdo instrutivo e, acima de tudo, educacional, mas ao mesmo tempo com piada e que traga interesse às pessoas de continuarem a assistir. Porque eu, no fundo, não quero de todo passar uma imagem de pessoa irresponsável, de pessoa que está aqui a perder o seu tempo em vez de estar a estudar, mas de pessoa que usa isto como um investimento para o seu futuro e que usa esta aplicação como um empreendimento para mais tarde poder chegar a algum lado. E quero que as pessoas vejam isso em mim. E, aliás,
Eu, ao início, com o vídeo dos ovos e isso tudo, as pessoas começaram a pensar que eu era uma pessoa muito burra, que não fazia nada, que nem ovo sabia fazer, não sei o quê. E eu mais tarde tentei mostrar que as aparências iludem, que lá para não saber cozinhar não quer dizer que não saiba fazer outras coisas e que nós somos todos diferentes, mas somos todos iguais. E que há uma coisa que, acima de tudo, ainda mais importante do que a aceitação, que já é importante em si, é o respeito. E tu até podes não aceitar, mas tens que respeitar, porque o respeito é o mínimo e os mínimos existem para serem respeitados. E, portanto, as pessoas têm de aprender que há limites. E, por exemplo, se uma pessoa me falta ao respeito, eu bloqueio logo a pessoa. É que nem dou chance de hipótese. Porque eu não gosto de pessoas mal educadas que vêm para as aplicações para dar hate, como agora se diz, os tais haters, mas que não têm conteúdo. Porque uma coisa é tu dares hate, mas porque queres ajudar a construir e queres ajudar a pessoa a evoluir. Nem sequer é hate, é uma crítica construtiva, que normalmente até é dada por alguém que até já tenha mais experiência e mais poder, não é, nas redes sociais do que a própria pessoa. Agora, pessoas com 0 seguidores, sem fotografia, que vão para ali para as redes sociais com o username todo esquisito, para julgar e para chamar nomes e isso tudo, eu não aceito. E para finalizar, se Duarte Carrasco for presidente, qual que é o primeiro trabalho que ele vai realizar? Bem, eu já recebi esta pergunta tantas, mas mesmo tantas vezes, que se eu recebesse €1 por cada vez que me fizessem esta pergunta, eu já estaria rico, mas tipo, de certeza. Porque é mesmo uma pergunta muito requisitada devido ao facto de eu me intitular como o futuro Presidente da República Portuguesa nas redes sociais. Eu comecei este caminho até à Presidência da República exatamente há 3 anos atrás, quando fui estudar para os Estados Unidos e eu dizia que era de Portugal e as pessoas ficavam: Portugal? Mas onde é que isso fica? Isso não é a capital de Espanha? Ah, Portugal, isso tem África, não é? Não, Portugal... é no Brasil, lá não se fala português, é Portugal. E eu ficava chocadíssimo, porque, meninos, vocês aprendam geografia e história, especialmente história, porque Portugal foi o pioneiro da globalização. Foi, de facto, o país com um dos maiores impérios da humanidade, da história da humanidade, e que mudou tudo no mundo. Todas as culturas são, de certa forma, influenciadas ou pelos portugueses ou pelos espanhóis, não é? O Tratado de Tordesilhas, tão famoso em termos históricos. E, portanto, assim que eu entendi que as pessoas não entendiam no estrangeiro o que é que Portugal era e a importância e a relevância do nosso país para a construção do que existe hoje, não é? Do contemporâneo, eu decidi usar as minhas forças e a minha energia. Eu até já estava um bocadinho farto de Portugal, até foi por isso que fui para o estrangeiro, mas a partir desse momento, não, esqueçam. Eu vou agora usar as minhas forças e a minha energia para ter a certeza, para me certificar de que toda a gente sabe a importância e a relevância de Portugal para a história do mundo. E apesar de eu ter a consciência de que hoje Portugal nunca irá chegar àquilo que já foi, ou pelo menos as chances são muito pequenas, eu, ao mesmo tempo, necessito de me certificar de que as pessoas têm a consciência do quão importante Portugal é. E, portanto, o meu primeiro trabalho, quando eu for Presidente da República, vai ser, de facto, viajar e certificar-me de que os outros países entendem a relevância de Portugal para a história do mundo. Vou fazer montes de entrevistas com os outros presidentes, vou estar ali a usar a minha comunicação a torto e a direito de modo a mostrar, através da minha energia e das minhas forças, que Portugal é, de facto, o máximo. Olha, vou te falar. Muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Eu te desejo o dobro de sucesso que você já tem, porque você merece, porque você passa a verdade, que você siga passando a sua ética, o seu trabalho para essas pessoas, que você possa fazer realmente a diferença na vida deles. Você já faz, já fez e já explodiu, mas que você siga com essa cabeça, que eu acho que não tem como, é você quem você é, e é o que faz quem você é. Todo o sucesso do mundo. Muito obrigada por gastar seu tempo em estar aqui comigo com esse microfone, gente, que fica fazendo barulho, que a gente não conseguiu resolver no meio dessa live, o problema do microfone, mas tudo bem. Duarte, muitíssimo obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Um grande beijinho, muito obrigado. Olá, estamos dando início ao nosso quadro Personalidades e hoje eu vou entrevistar nada mais, nada menos que o senhor Roberto Hungria. Para quem é daqui de Tapetininga, já o conhece, ele é cidadão aqui ilustre da nossa cidade, tem muita coisa para nos contar. E você, aí de Portugal,
e de outras regiões que está nos assistindo, vai conhecer quem é essa celebridade tão importante para nós aqui. Doutor Roberto, eu gostaria primeiramente de agradecer muito a oportunidade de estar aqui lhe entrevistando, conversando. Para mim é uma honra, realmente. Estou até nervosa, gente, porque pensa numa pessoa que tem muito para contar. E ele vai falar um pouquinho para nós. Ele é presidente do NIS e eu vou pedir primeiramente para ele se apresentar, falar do NIS e de muitas outras coisas. Olha, uma satisfação enorme, porque eu tenho assistido o programa de vocês no YouTube e ando empolgado. Não vi coisa melhor dos programas da TVI no YouTube. Olha, que honra para nós do Garimpo. Volto a falar, não vi coisa melhor. Uma apresentação de primeiro mundo que valorizou a TV de Itapetininga. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, seu Roberto. Então conta um pouquinho para nós agora sobre o MIS, para as pessoas que não são de Itapetininga conhecerem e entenderem o que é. O MIS, o Museu da Imagem e do Som de Itapetininga, ele surgiu num aniversário, num bate-papo de homens, tomando cerveja, falando o que dava na cabeça, e a coisa foi crescendo. Surgiu uma ideia, Itapetininga com uma história tão bonita, foi eleito um presidente da República. Exato. E teve governador e vice-governador de São Paulo. Vice-governador foi o coronel Fernando Prestes. Governador foi o Júlio Prestes, filho do coronel Fernando Prestes. E depois o Júlio Prestes, numa disputa com o Getúlio Vargas, ganhou quase de capota, quase com o dobro de votos. Mas houve uma tramóia, o pessoal do Getúlio passou a perna através de papo, de fake news. Eu até falo, a primeira fake news que apareceu. Já tinha fake news então naquela época? Apareceu assim de uma mentira. Sim. O fake news nada mais é do que uma mentira. Exatamente. O pessoal do Getúlio e de outros governadores, ele estava no Rio Grande do Sul. Mataram o João Pessoa, que era o vice do Getúlio. E, olha, é o grupo do Júlio Prestes que mandou matar. E correu essa notícia de norte a sul do Brasil. Foi uma loucura. Olha, e a gente tem o filme aí, um falando para o outro, lendo o folheto que o pessoal do Getúlio contou, e começaram a falar, o homem é muito ruim. Sim. Mandou matar o vice. É uma loucura. E começaram a virar. Virar, assim mesmo, o Getúlio perdeu a eleição. Só que isso daí foi motivo para dar um golpe na vitória do Getúlio, do Júlio Prestes. O Getúlio fez um esquema tão bem feito de mentiras, eu falo sempre, primeira fake news política. Gente, uma aula de história nós estamos sendo aqui. Que aconteceu no Brasil. Sim. E o Júlio Prestes, depois de ser recebido nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França, como presidente eleito, ele foi aprender novidades do Novo Mundo para trazer para o Brasil. Então foi recebido como presidente. Para você ter uma ideia, a Inglaterra recepcionou o Júlio tão bem que homenageou com o nome de um uísque, o uísque Presidente, que já foi famosíssimo. Exatamente. Foi feito na Inglaterra, ali junto da Escócia, que é o país do uísque, em homenagem
a ida do Júlio Prestes em Londres. Que fantástico, Começou. Eu não sabia disso. E tudo isso está no MIS, seu Roberto? Então, tudo isso, Itapetininga tem um memorial do Júlio Prestes, no Centro Cultural ali no Largo dos Amores. Esse uísque está presente, o uísque presidente, em homenagem ao Júlio. Nos Estados Unidos, outras homenagens. O presidente recebeu. Na França, a mesma coisa. Chegou aqui, estava pronto uma rasteira nele para o Getúlio tomar conta do... E ele realmente não teve... Ficou São Paulo contra a maior parte dos estados. Exato. Não deu, aguentaram até um período e o Júlio Prestes foi exilado em Portugal. Doutor Roberto, agora me diga uma coisa. O senhor estava falando que foi numa conversa informal e eu vejo que grandes projetos começam assim, né? Isso foi quando? Faz quanto tempo que tem o MIS aqui em Itapetininga? O MIS, o Museu da Imagem do Som de Itapetininga, ele foi inaugurado com a primeira gravação em 1998. 1998. Certo. Surgiu a primeira gravação. Nós tivemos para um projeto assim, para levantar voo, você tem que pedir ajuda, inclusive em termos de dinheiro, em termos de oportunidade de divulgação. Tem uma burocracia, né? Tem, e você tem que seguir, senão não levanta voo. Exatamente. E nós pegamos uma empresa muito forte e muito simpática que tem em Itapetininga, que é a 3M do Brasil. Muito importante destacar essa empresa que merece sempre colabora. Até uma reportagem com eles, sabe? Boa dica, seu Roberto, gostei, está nos ajudando. É uma filial dos Estados Unidos, a 3M do Brasil. Eu tive muita amizade com o antigo presidente, o Hilário. Ele sempre estava contando notícias, contou que a 3M tem 75 mil itens que ela produz. É muita coisa, né? 75 mil itens. Agora, por exemplo, na fase da pandemia, a 3M vendeu máscaras que foram consideradas melhores pelos infectologistas que fazem entrevista na televisão aí, dão entrevista. É um tecido especial, então vendeu para o mundo inteiro, feito aqui em Itapetininga. Muito importante o senhor tocar nesse assunto, né? Não tem como conversar, fazer uma entrevista sem falar sobre pandemia e das consequências, né? E valorizar coisas nossas. Exatamente. 3M está logo ali na Raposo Tavares. E tem que se cuidar, né, seu Roberto? Precisa realmente pesquisar e ver as máscaras de qualidade. Isso é importante, gente. Agora, seu Roberto, me fala uma coisa. O senhor separou alguns livros aí para mostrar para nós. Queria que o senhor contasse um pouquinho desses livros que estão aí separados. Ainda continuando um pouco da primeira pergunta, foi feita essa entrevista. Certo. Já temos um número grande de entrevistas. E a gente quer muito que a população fique conhecendo personalidades ilustres de Itapetininga. Um deles, então, que eu reputo como de grande importância no acervo do MIS, uma entrevista com o seu João Olímpio de Oliveira Júnior, pai da sua amiga Ângela. Exatamente, nossa produtora, gente. Conta um pouquinho da história aqui. Produtora, a Ângela, é uma das cabeças aí do projeto, que eu sei. Sim, a idealizadora, né? A gente vai contar mais sobre a história do Garimpo Portugal-Brasil em outro momento para vocês entenderem. Essa aculturação, a gente conta coisas de Itapetininga para o pessoal de Portugal ficar sabendo. Exato. E as coisas de Portugal, o itapetiningano precisa saber. Um país maravilhoso, isso mesmo. Gente fantástica
preciso conhecer. Mas daí começamos e é muito difícil de você vender uma imagem para conseguir verbas, tanto que nós não conseguimos. Para gastar uma prefeitura, o Estado, etc., Sim. gastar um dinheiro, segundo a cabeça deles, em fotografia antiga, em gravações antigas. Nós temos uma fotografia, por exemplo, Rita, de 1894, Nossa. quando estavam fazendo o prédio mais famoso que a gente tem aí, que é o prédio das escolas Peixoto Gomide. Ainda estavam com andaime. No alicerce. Alicerce, subindo para o segundo andar com andaime. Isso foi no ano de fundação da escola Peixoto Gomide, 1894. A escola Peixoto Gomide faz parte da história de Itapetininga, gente. Inclusive, nós sempre fomos conhecidos como cidade das escolas por conta causa dela. do Peixoto Gomide, né? Eu tenho no acervo do MIS, nós recebemos de doações vários álbuns com as pessoas que se formavam na faculdade, na escola. E você dá uma folhada de, por exemplo, 50 alunos, tem 2 de Itapetininga, tem gente do Ceará, gente do Piauí, do Rio Grande do Sul, em vários estados. Do Brasil inteiro. 2 ou 3 de Itapetininga. Porque lá tem o nome, a foto e da onde é. Sim. Eu tenho vários álbuns desse tipo. Então, nós exportamos professores para o Brasil todo. Eu acho que é um troféu de Itapetininga ter proporcionado pessoas para levar cultura para outros estados. Com toda certeza, né, doutor Roberto? O senhor tocou num ponto importante, que foi a dificuldade de alavancar esse projeto, né? Infelizmente, ainda existe uma dificuldade de fazer com que as pessoas entendam da importância de contar a história, né? Da cultura realmente da nossa cidade ser valorizada, né? Hoje, eu falei da dificuldade de manter. Poucos prefeitos são capazes de doar contribuições para manter o museu em pé. Eu fiz uma viagem para o Nordeste e eu lembro o que ia falando aqui, funcionou o Museu da Imagem e do Som. Daí eu perguntei, mas o que aconteceu que fechou? Entrou o prefeito, falou, não vou dar dinheiro para fotografia antiga, para acervo de gravações do pessoal, não vou gastar dinheiro, tem coisa mais importante. É para a gente ver o grau cultural de pessoas que estavam como governador de estados. Então fecharam vários museus. Hoje tem 20 no Brasil. É muito pouco para um país tão grande, Itapetininga é um não? deles. Eu tenho um livro da história dos museus do estado de São Paulo, na época que foi feito. Não tinha museu em Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, grandes cidades. Sim. Itapetininga tinha o Museu da Imagem e do Som. Se destacando aí pioneiramente. E daí eu falei da Tereseme, que também está colaborando nesse livro, mas ela, por coincidência, esse diretor, que sempre frequentou muito a minha casa, muito amigo meu, e até a filha dele casou-se ano passado na Itália. Olha só. Nós fomos, eu e a Angelina, fomos os únicos de Itapetininga que fomos. Tem um outro itapetiningano, mas morava em São Paulo. Ele me convidou para fazer uma palestra
na 3M. Um bate-papo. Ele falava, vem gente de fora, faz perguntas sobre Itapetininga, ninguém sabe responder. Você não quer dar umas dicas aí, umas coisas? Eu falei, eu vou. E modéstia à parte, correu muito bem o bate-papo. Eu imagino que sim, porque o senhor tem muita coisa para nos contar, né? Eu levei umas coisas para eles, para distribuir, e contando e falando, para eles ficarem com assunto. Vocês já tiveram, por exemplo, alguma figura de realce política? Tem que falar do Júlio Prestes. Mas tem que ficar sabendo quem é o Júlio Prestes. Precisa contar, né? Precisa contar. Bom, daí ele se aposentou. E surgiu, através dele também, participando, uma ideia de patrocinar o livro. Olha, se destacando mais uma vez, né? Como uma empresa que realmente valoriza a cultura foi local, fundamental. né? Foi fundamental. Sabe, então, eu expus um projeto para eles, gostaram, e está na gráfica nos últimos dias aí para ficar ótima. Vamos mostrar então um pouquinho do livro para as pessoas poderem ver? Isso, a gente estava conversando aqui antes da entrevista e o senhor Roberto estava contando, né, uma notícia muito boa sobre esse livro. Eu queria que o senhor contasse para os nossos telespectadores o livro incentivo aí sobre esse livro. Tem 570 folhas, quase 1000 fotografias boas, porque o autor era fotógrafo. É o Francisco Tambelli Neto, mora em Sorocaba. Certo. E, através da parte escrita, ele fala das personalidades, da história de cada um, de outras pessoas. E o museu, através do grupo, estou eu de presidente, que Sim. Ninguém quer pegar o cargo. Ninguém quer, seu Roberto. Até surgiu gozação, que começaram a me chamar de Fidel Castro, que ficou 50 anos. Mas eu duvido que tenha pessoa melhor que o senhor para estar incumbido aí dessa missão. Porque eu peguei e eu escolhi secretário, tesoureiro, vice-presidente, etc. Só jornalistas. O que divulgaram o museu, por exemplo, a primeira notícia saiu no Estadão, meia página. Olha só, em destaque, hein? Meia página contando que Itapetininga tinha o Museu da Imagem e do Som, cuja filosofia era recuperar a brilhante história de uma cidade, Itapetininga. Exatamente. Senhor Roberto, o senhor dá licença, eu vou pegar aqui um pouquinho para mostrar para as pessoas. Ó. E, senhor Roberto, me fala uma coisa, essas fotos desse acervo do livro são do MIS? Não, uma boa parte eu cedi, mas as fotos são de duas pessoas. Muito completo. O Tambelli e um outro sorocabano chamado Oswaldo de Souza. Certo. Os dois são proprietários de uma boa parte. Talvez o MIS tenha 10% das fotos aí, sabe? Eles aproveitaram principalmente umas fotos da construção da nossa bela matriz. Apareceu tinha aqui na cidade uma pessoa muito ligada à igreja. Sim. Ele teve a paciência de fotografar passo por passo da construção da matriz. Olha, que acervo belíssimo, hein? Eu tinha dado uma entrevista na TV Tem, ele mora em Boituva. Ele assistiu, ele me ligou sem me conhecer. Olha, eu assisti e é um assunto que eu gosto muito, fotografias e coisa. Você gostaria de receber
umas fotografias que eu tenho. Eu falei, vai me mandar umas 15. Foi o que o senhor imaginou, né? Já estava ótimo. Sim. Já estava ótimo. Me mandou quase 400 fotografias. Que aquisição, hein? Desde primeira missa, desde os primeiros tijolos, tudo o que aconteceu na Igreja Matriz. Tanto que há 2 ou 3 anos atrás, um grupo fez uma mostra mostrando toda essa parte de fotografias que a gente tinha. Estão aqui todas no livro. Gente, isso não pode se perder, né? Não, está tudo guardado no cofre aí. Mas, e ficou muito bonito o negócio. Teve um sucesso muito grande aí na cidade, na região. Padres da época, a comunhão, o coro, professoras para ensinar catecismo para criançada, grupo de mulheres, tudo isso. Um resgate histórico de suma importância, né? Tudo serve. Eu sempre falava, quando eu ouço falar, olha, eu tenho uma fotografia X, às vezes para ele não significa muito. Eu entro em contato, falo, você me dá, eu vou tirar uma cópia. Sim. E devolvo para você. Vão ficar 2 fontes. Se você perder a sua, tem a minha. Tem no MIS. Se eu perder coisa do MIS, tem a sua. Então são 2 possibilidades boas para a gente manter isso daí. Exato. E com isso nós somos. Vai aumentando o acervo. Então, para o pessoal que está assistindo, que é de Itapetininga, se alguém tiver alguma foto da história de Itapetininga, pode procurar o MIS para fazer essa contribuição. Para realmente valorizar mais, engrandecer mais o acervo do MIS, Museu Imagem de Itapetininga. Seu Roberto, eu vou contar que eu vou ter uma contribuição, viu? Eu tenho fotos lá do meu pai, que foi cidadão de Itapetininga, muito conhecido aqui. Vou aproveitar para fazer uma homenagem. Professor Laudelino de Lima Rolini, e eu vou fazer uma doação para o MIS. Eu tenho várias. Numa oportunidade eu quero mostrar para você. Muito bacana. Ele como atleta, se não me engano, o retrato da bandeira, se não me engano, foi o Laudelino que fez. Provavelmente. O distintivo do Peixoto Gomide nas camisas, nem era camisa, no abrigo para os Jogos Abertos, isso eu tenho certeza que foi ele que fez. Então, tudo isso daí eu falei, olha, está na hora da gente realmente, o que for possível, divulgar. Resgatar a nossa história, né? Total, tem que falar, tem que mostrar. Então, fazendo parte desse projeto, ficando pronto o livro, divulgar da melhor maneira possível. Aqui realmente, nessas 500 e poucas páginas, tem a história escrita sobre Itapetininga. História da bandeira, história do brasão, de tudo que tem aí. E de personalidades. Por exemplo, dentro desse assunto ainda, a gente tenta ser criativo dentro de Itapetininga. Exato. Eu vivo inventando coisas, um negócio aqui, outra, vejo um negócio, uma outra coisa, por exemplo, sobre política. Nunca entrei na política, mas eu via alguma notícia que eu achava um absurdo. Eu pegava uma folha de papel, caneta, escrevia, fazia uma crítica, sim, mandava para o Estadão. Saíram mais de 60 notinhas, nossa, elogiando algumas coisas, criticando outras. Mais de 60. É difícil. E o senhor tem tudo isso documentado? Tenho guardado. Precisa escrever um livro então, hein, seu Roberto? Tem muita história para contar. Chega de livro. Mas
dentro dessa parte de criatividade da gente, modéstia à parte, gosto muito disso. Gosto. E a gente tem uma certa credibilidade, Exatamente. tudo fica mais fácil. Ah, com certeza. Porque tem que pedir ajuda econômica. Apoio, né? Para poder contar a história. Então, é uma itapetininga ilustre, Anésia Pinheiro Machado, primeira aviadora do Brasil. Conhece? Conhece? Vim falar que andava de avião. Primeira aviadora do Brasil. Muito importante o senhor falar nisso, porque nós estamos aqui, né, em volta do Dia das Mulheres, né? E Itapetininga tem uma mulher como uma celebridade, como um destaque tão importante, e nem todo mundo sabe, né? Pouquíssimas. Nós deu um estalo, não podemos deixar em branco. Isso mesmo. Fizemos uma estátua da Anésia, que está ali ao lado do Centro Cultural, ali na praça. Exatamente, uma linda estátua, gente. Precisamos mostrar foto aí para vocês. E contando um pouco. Anésia Pinheiro Machado nasceu e estudou em Itapetininga, considerada a primeira aviadora do Brasil. Em 1922, recebeu uma medalha, nós temos foto aí, medalha do Santos Dumont, que ela fez a primeira travessia São Paulo-Rio de Janeiro. Anésia. Chegou no aeroporto lá do Rio de Janeiro, Santos Dumont esperando a Anésia. Esperando a Anésia. O aeroporto lotadíssimo. Lotadíssimo. Tempos que podia se aglomerar ainda, né, seu Roberto? Naquela fase boa. Pandemia muito longe da coisa. Daí, lá dentro do aeroporto, fez questão de entregar e fazer um autógrafo. Nós temos tudo aí. Tudo registrado. Temos aí. Temos um livro e temos um filme sobre a história da Anésia. Olha só. Sabe? Tudo sobre ela. Ela andou, resumindo para você, além de muita coisa interessante que tem no filme. Eu acredito que sim. Que concorreu em festivais nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. Esse filme. Andou passando no Canal Brasil, da TV por assinatura. Ela, depois de dar aula sobre aviação nos Estados Unidos, a diretora procurou a Anésia no final do curso, empolgada. Olha, você é conterrânea do Santos Dumont, o que a gente poderia fazer de homenagem para ele? Sim. Ela deu uma pensada, foi logo depois dos americanos pousarem na Lua. Ela deu uma pensada e falou, olha, tem uma área lá, que não tem nome, mas é um local importante, que tal colocar o nome do Santos Dumont nesse território na Lua? E foi feito. Fecharam o negócio. Então tem lá uma das partes da Lua, território Santos Dumont. Olha, que história belíssima. Fora uma série de coisas que não é hora até de... Então nós ficamos só nisso. Exatamente. Seu Roberto, eu vi que o senhor tem mais livros aí separados para mostrar pra gente. O que aconteceu, Rita, é o seguinte, nós demos uma ensaiada sobre esse assunto pela dificuldade de achar patrocínio para qualquer coisa que precisasse fazer através do MIS. Sim. Uma das coisas é a parte de gravações. Não ficam baratas as gravações. E procurei para um prefeito
na época, vamos ver estudar, é difícil, não sei o quê, vamos ver se o ano que vem entrar mais dinheiro. E não entra dinheiro. Então eu falei, não posso parar. Um cara que gravei com uma senhora com 112 anos. Ela, professora, estudou no Peixoto Gomide. O pai foi mestre de obras da construção da escola Peixoto Gomide. Ela foi considerada pelo Centro do Professorado Paulista. Foi considerada a professora do século. Olha só. Sabe? Dona Generosa Morelli, o nome dela. Então fizemos gravação. Mas eu estava contando que é muito difícil a gente achar patrocínio. Certo. Falei, não podemos parar. Uma mulher dessa não grava, daqui a pouco morre e acabou. Não pode perder. Outra figura, 96 anos. Se eu não fizer um negócio, amanhã essa pessoa morre, perde-se a oportunidade. Então eu inventei de escrever vários livros Sim. sobre frases com humor, frases com conteúdo informativo de determinado assunto que eu gostaria de passar essa informação para os outros. Para adiante. Vamos mostrar aqui. E teve o lado que teve um sucesso muito grande. Sim. Eu sempre tive dificuldade de pegar, imaginava pessoas com mais idade de estar lendo letrinha pequena. Então fizemos... Olha, com letras maiores para facilitar, né? Olha só. Muito legal. Frases tiradas de leituras diversas. Li. Muito bom. O que eu li e gostei, eu passei a passar para os outros. Sim. Sabe? Dentro de um conteúdo, por exemplo, uma só. E esse segundo livro é Li de Novo. Coisas que o senhor realmente gostou. E tem o terceiro. Li e ri. Muita frase humorística. Sim. E umas piadinhas no meio também. Sempre para dar uma alegrar, tirar a pessoa, principalmente nesse período da pandemia. Olha, que dica de leitura, hein, gente? Muito importante isso. Então é um livro que você pode abrir nessa página, ler as coisas que tem aqui e está resolvido o negócio. Exatamente. Pode fechar, pensa, sorri, em seguida encerramos aqui. É isso mesmo. Seu Roberto, a gente poderia ficar falando aqui por horas e horas. Nós temos que fazer um programa só com o senhor. Mas para finalizar, eu gostaria, né, de contar aqui para os telespectadores, para quem está lá em Portugal, que o senhor é casado com a dona Angelina Cardoso, uma professora super conhecida, que inclusive foi minha professora, de família portuguesa. Então o senhor sempre vivenciou a cultura portuguesa, né? Como é que é ter feito parte da família portuguesa, conhecer, tá envolvido com a nossa Portugal lá? Conta um pouquinho. Olha, uma família com os traços agradabilíssimos na formação humana. É o típico do português de Portugal. Vieram para cá, parece que ficaram ainda mais simpáticos, ajudando todo mundo. Sim. E com isso nós tivemos a felicidade de se dar muito bem com todos eles. E quando fui para Portugal, voltei a ver como se estivesse renovando esse contato com portugueses aqui. Cheguei a ficar, na primeira vez que eu fui, com o primo da avó da Angelina, sim, seu Valentim, famoso, numa quinta. Olha só. Perto de Lisboa. Ele, diretor, como se fosse diretor
da Sorocabana, da FEPASA, hoje FEPASA. Então, com um determinado prestígio grande lá em Portugal, e eu sou dentista, e lá em Portugal, para fazer odontologia, faz medicina e depois se especializa em odontologia. Tem mais uns anos para encerrar. E ele me deu um tratamento como eu nunca tive na minha vida. Olha só. Sabe? E reuni o pessoal, ele demorou para entender que eu não era médico, mas que eu tinha feito o curso de medicina para depois passar para odontologia. Então, um tratamento de rei, que eu nunca tive na vida. Olha só, olha, é maravilhoso escutar essa história e poder fechar aqui essa matéria. E eu vi a Paula falando sobre vinhos, o outro avô materno da Angelina, minha mulher, morou ali em Vila Nova de Gaia, nasceu lá, viveu lá e trabalhou levando barris de vinho do porco, do Porto. E eu acho que eu pensei em porco de aperitivo pro vinho. É porque vinho, culinária local, o senhor já pensou em tudo, né, seu Roberto? Pensamos em tudo. Já fui adiantando. Exatamente. Mas a função dele era levar barris de vinho de um local para outro, atravessando o Tejo. Ele contava, dava 2, 3 remadas, parava, o barco andava um pouco, quando eu ia parando, para não agitar o vinho, senão perdia o sabor famoso do vinho do Porto. Olha, que história maravilhosa, seu Roberto. Eu vou já finalizar essa matéria, mas já pedindo para o senhor uma próxima oportunidade, porque eu vi que tem muita história para contar, gente, só história maravilhosa. Você acha que foi 10% só, Angelina? Não foi nada, gente. O que nós falamos aqui foi um pouquinho só. Então a gente já vai deixar agendado uma próxima entrevista com o senhor para falar um pouco mais para nós dessa história. Mas deu muita coisa e só terminando, tem a Nésia que nós fizemos, tem do Ted Vieira, que o Itapetininga assobiava músicas do Ted Vieira, João de Barro, Menino da Porteira, tudo isso, e não sabia que ele tinha nascido em Itapetininga. Olha só. Passou a ficar sabendo que o Ted Vieira nasceu aqui. E fizemos também outros projetos que ficam para uma outra vez. Vou pedir para o senhor segurar para a gente contar na próxima entrevista. Seu Roberto, agora eu gostaria de agradecer mais uma vez o prazer de o senhor nos receber aqui. E para você que está assistindo aí, ó, fica ligadinho que nós vamos ter muitas, mas muitas entrevistas com outras personalidades tão importantes como o seu Roberto. E eu vou me despedindo e agradecendo mais uma vez. Tchau, tchau.